Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fabiano e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Lembre que as nossas aulas passam na televisão, no canal aberto, você pode me assistir no canal do YouTube. Não esqueça de acessar o aplicativo Aula Paraná e o Google Classroom. Não esqueça de registrar a sua frequência no Classroom. Então vamos para a nossa aula 28. Hoje nós vamos continuar a falar sobre as características gerais dos materiais, parte 2. Na aula anterior nós falamos da massa. Hoje nós vamos falar de volume. É uma outra característica que os materiais apresentam. Vamos começar a nossa aula? Lembra que a gente sempre começa corrigindo o exercício da aula anterior. Lembram desse exercício? Eu trouxe 2 na aula passada e nós vamos fazer a correção dos 2. Exercício número 4 do nosso livro. Analise as 3 figuras abaixo para descobrir a massa de cada fruta. Eu tenho uma situação onde eu tenho 3 balanças. A balança número 1, eu tenho um peso de 1 kg, 2 abacaxis e eu tenho 2 melões. No exemplo 2, na situação da segunda balança, eu tenho num prato 2 melões, no outro prato 1 melão e um peso também de 1 kg. E na terceira situação que eu quero saber que peso, que massa eu vou colocar lá, eu tenho 4 abacaxis. E o ponto de interrogação é o que eu quero descobrir. Quantos cilindros de 1 kg terão de ser colocados para nivelar a balança na posição indicada na situação 3? Então, para responder esse exercício, eu tenho que olhar a balança número 2. Percebam que num dos pratos eu tenho 2 melões e no outro prato 1 melão e um peso de 1 kg. Percebam que essa balança está equilibrada. Se eu tenho 1 kg aqui, eu tenho que ter mais uma quantidade para estar no mesmo peso. Cada melão tem de massa 1 kg. Então, um pezinho de 1 kg mais um melão de 1 kg, 2 kg de um lado. Como eu tenho 2 melões aqui, 2 quilos, porque cada melão tem 1 kg. Como que eu provo isso, Fabiano? Olhando esta outra balança. Eu vou para a situação 1. Se cada melão tem de massa 1 kg, nesse prato percebam que eu tenho 2 melões, 2 quilos. Aqui eu já tenho um pezinho junto com os abacaxis de 1 kg. Então, quanto falta para dar 2 quilos? 1 kg. Só que eu tenho 2 abacaxis, então cada abacaxi tem 500 gramas. Aí eu vou para a situação 3. Se cada abacaxi tem 500 gramas e eu tenho 4 abacaxis, eu vou ter quantos? 500 mais 500, 1 kg, mais 500 gramas, 1 kg e 500 gramas, mais 500 gramas, 2 quilos. Então, a resposta correta do nosso exercício é, para equilibrar a balança 3, que eu tenho 4 abacaxis de 500 gramas, eu vou colocar 2 pezinhos de 1 kg. Vai ter 2 quilos de um lado e 2 quilos do outro. Claro que a gente sabe que na natureza as frutas não têm a mesma massa. Eu não vou encontrar 4 abacaxis de 500 gramas ou 2 melões de 1 kg exatamente. Lembra que isso é um exercício, é uma situação hipotética para representar o que nós aprendemos na aula passada. Vou dar um tempinho para vocês corrigirem o exercício e nós vamos adiante.
Vamos corrigir o próximo exercício? Ele também está relacionado com a balança, que é aquele instrumento que serve para medir massa que aprendemos na aula anterior. Lembra dessa situação? Num dos pratos de uma balança foi colocada certa quantidade de açúcar. Eu não sei quanto é. Lembram que quando eu apresentei esse exercício não tinha este desenho? Eu trouxe para ajudar no entendimento da resposta. Para equilibrar a balança, foi necessário colocar no outro prato 2 pezinhos de 200 gramas. Então, eu representei um pezinho, o segundo pezinho de 200 gramas e um outro de 100, que eu representei aqui em cima. Está equilibrado a quantidade de açúcar e a quantidade de pezinhos? Está. Então, o exercício quer saber quanto eu tenho de açúcar. Para achar a resposta desse exercício, é somar. 2 pezinhos de 200 gramas, 400 gramas. Mais um pezinho de 100 gramas, 500 gramas. Meio quilo. Então, eu tenho quanto de açúcar nessa balança? 500 gramas ou meio quilo. Esse era mais simples, mais fácil que o anterior. Vou dar um tempo para vocês corrigirem e eu volto para começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje. Exercícios corrigidos, compreendidos. Entenderam o que é massa? Compreenderam a função para que existe uma balança? Então agora a gente deixa o nosso caderno de lado, mas só de lado, não é para guardar na mochila ou dentro do armário. Daqui a pouco a gente volta com o nosso caderno. Então na nossa aula de hoje, a gente vai ver uma segunda característica geral dos materiais. Nós vimos na aula anterior a massa, que todo objeto, do nosso cotidiano, tem massa, ocupa um lugar no espaço, tem volume, eu posso medi-lo. Hoje, nós vamos entender o que é este volume. Então, nós já compreendemos o que é massa. Então, vamos entender, aprofundar nossos conhecimentos no que é volume.
Então, o volume é a medida do espaço ocupado por determinado material. Nós vimos e aprendemos na aula anterior que os materiais, eles ocupam espaço, né? Então, se eu deixar um objeto grandão aqui na minha frente, eu vou saber que ele está ocupando um espaço e eu não posso estar ali. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Eu ia tropeçar, eu ia passar por cima. Então, eu quero que vocês entendam que independente do objeto, do material, se ele é sólido, se ele é líquido ou se ele é gasoso, ele tem volume, ele vai ocupar um espaço. Eu vou mostrar isso para vocês na aula de hoje. Percebam nessa imagem. Quando eu tenho um objeto sólido, pense num cubo de gelo, pense, por exemplo, num lápis, pense, por exemplo, na sua borracha. Então, esses materiais, as partes muito menores, as partículas que formam eles, estão muito unidas, estão muito próximas uma das outras. Percebam aqui como ele ampliou, aqui em roxinho, a imagem. Cada bolinha dessas representa a menor unidade, uma molécula. Elas estão muito próximas, bem apertadinhas. Então, se elas estão muito próximas, elas não conseguem se mexer, que dá essa característica de ser sólido. Quando o objeto está no estado líquido, aqui em azul, percebam que essas menores partes já estão um pouco mais afastadas uma das outras. Tem um espaço entre elas. E isso dá a característica de ser líquido. E percebam aqui em verde a situação quando o material está no estado gasoso. Percebam que as suas menores partes estão bem afastadas. Tem um espaço branco entre as bolinhas verdinhas. Compare com a primeira, quando está no estado sólido aqui em roxo. Não tem espaço vazio entre uma partícula e outra, que dá a característica sólida. Percebam, conforme vai indo para o gasoso, esse espaço aumenta. Mas independente se é sólido, se é líquido e se é gasoso, todos os materiais vão ter volume e nós vamos conhecer na nossa aula de hoje. Olha que eu trouxe para vocês. Vocês esqueceram? Imagina que não ia ter quiz na aula de hoje? Então veja o primeiro quiz de hoje. A quantidade de espaço ocupada por um corpo denomina-se. Então agora eu quero saber, eu tenho um objeto do meu cotidiano, um lápis. Ele ocupa um espaço. Então, essa quantidade de espaço que ele ocupa, eu chamo de letra A, massa, letra B, densidade, letra C, volume ou letra D, peso. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Vamos ver a resposta correta desse exercício? Se vocês relembrarem da aula passada, tinha uma pergunta num quiz muito parecida com essa, que ele perguntava não a quantidade de espaço, mas a quantidade do que o material é feito. Lembra que a resposta era massa. Então, a balança é um instrumento que me indica do que esse material é feito, a quantidade do que ele é feito. Agora eu quero saber, não importa se é madeira, se é ouro ou se é ferro. Lembra da aula passada? Agora eu quero saber do espaço que ele ocupa. Então a resposta não poderia ser massa, letra A. Nem a letra D, que é peso, porque o peso está relacionado com a gravidade forçando, caindo sobre os corpos, sobre as suas massas. A resposta correta, letra C, volume. Então, o volume de um objeto, de um corpo, é o que ele ocupa. Então, vamos ver? Olha que legal que eu trouxe para vocês 3 situações. Nós não aprendemos agora há pouco e relembramos que existem 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso? Cada objeto nesses estados tem um comportamento com relação ao seu volume. Então eu vou mostrar 3 situações para vocês. Quando o objeto está no estado sólido, o seu volume e a sua forma são constantes, não muda. Então olha esse exemplo. Eu coloquei dentro desse recipiente de vidro com formato cilíndrico um cubo azul. Ele está no estado sólido. O seu volume é constante, não muda. Esse cubo azul, ele não vai se esparramar por dentro desse cilindro transparente. A sua forma é constante, não muda. Então, ele não vai ficar com formato cilíndrico, não vai ficar com formato circular. Então, um objeto, quando está no estado sólido, ele tende a ter seu volume e sua forma constantes, não muda. Mas quando esse objeto vai para um outro estado, aí essas características mudam. Agora eu vou falar do líquido. O líquido, o seu volume é constante, porém a forma é variável. Olha que legal essa brincadeira. Se vocês tivessem garrafas em casa com formatos diferentes, com formato bem retinha, mais ovalada embaixo, uma garrafa toda redonda, que parece que está toda contorcida, formatos diferentes. Vamos pôr líquido dentro? Observe essa imagem. A primeira garrafa, eu coloquei um líquido verde. Ficou com o formato desta garrafa. Se ela é mais quadrada, ficou com formato quadrado. Percebam essa garrafa do meio, ela tem silhueta, ela tem gominhos. Percebam que ela ficou com o formato desta garrafa. Olha a terceira garrafa, ela é mais arredondada embaixo. O líquido ficou com este formato. Então a forma varia. Já o volume é constante. Se eu coloquei 100 ml na primeira garrafa, eu vou ter 100 ml na segunda e 100 ml na terceira. Já no estado gasoso, é um outro estado. O volume e a forma são variáveis. Então pensa comigo agora numa bexiga de festa, lá de aniversário. Pego essa bexiga e assopro, eu coloco o ar dentro. Então eu estou colocando estado gasoso. Se eu amarro essa bexiga e vou apertando e dando formatos, este ar que preenche esta bexiga fica com o formato da bexiga. Então, a sua forma é variável, o volume também. Então, se eu coloco um pouquinho, ela fica com volume. E conforme eu vou mexendo nesta bexiga, o quanto ela ocupa dentro dessa bexiga de borracha também vai variar. Então eu trouxe essas 3 situações para vocês, mas eu vou contar, eu vou fazer ao vivo aqui com vocês, vocês vão acompanhar comigo da casa de vocês. Então vamos pegar nosso caderno? Olha o que eu trouxe para vocês. Essa tabela é super importante. É um resumo do que eu mostrei anteriormente. 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e a sua forma e o seu volume. Então quando é sólido, a forma e o volume continuam iguais. No líquido, a forma muda conforme o tipo da garrafa. O volume é o mesmo. No estado gasoso, tanto a forma quanto o volume, eles mudam. Vamos copiar no caderno? Coloca a data de hoje,
o tema da nossa aula e daqui a pouco eu volto para mostrar essas situações com vocês. Copiou no seu caderno? Deixa agora ele um pouquinho de lado e vamos ver na prática como a forma, o volume nos três estados se comportam? Acompanhe aqui comigo que eu vou falar agora então do estado gasoso. Então um gás ocupa todo o volume do recipiente no qual ele está contido. Por isso, o volume de um gás será o volume do recipiente usado para armazená-lo. Então a situação é a da bexiga. Vamos fazer na prática? Então eu trouxe aqui para vocês uma bexiga de festa. Então percebam que o espaço onde eu vou colocar o gás oxigênio, agora vai ser o dióxido de carbono que vai sair da minha respiração, ele vai ficar contido nessa bexiga de borracha. Então percebam, eu coloquei um gás aqui dentro. Então o volume está preenchendo todo esse espaço. E a forma ficou nesse formato da bexiga. Mas vamos ver ela amarradinha para ver a situação? Olha o que acontece. Eu tenho a forma, mas eu consigo moldar. Então, se eu aperto, percebam que ela fica um pouco mais esticadinha, essa bexiga. Então, percebam que eu consigo, no gás, mudar a sua forma. Então eu posso, não tem aquelas situações onde eu tenho em festas de aniversário uma pessoa que faz bichinhos de bexiga? Então ele consegue moldar este material e dar uma forma. Mas ele não está preenchido com gás? Então a forma é variável. Vamos ver uma outra situação? Acompanhem comigo na tela. Agora eu vou falar do líquido. Percebam, usando alguns tipos de recipientes graduados,
Como a proveta, eu já vou mostrar para vocês o que é uma proveta. Podemos determinar o volume de materiais no estado líquido. Neste caso, o volume corresponde ao valor indicado pelo nível da superfície do líquido no recipiente. Então, eu trouxe para vocês uma proveta. Proveta é um instrumento que nós utilizamos nos laboratórios. Pensa que ele lembra aqueles recipientes que vocês têm em casa, que a mãe, a avó tem, graduado para medir líquido. Leite, óleo, para fazer uma receita. Então, percebam nessa imagem que eu tenho uma graduação. 300 ml, 350 ml, 400 ml. Quando o líquido para nessa indicação, eu sei quanto de líquido eu tenho. Essa região onde para e fica essa marquinha, nós chamamos de menisco. Vou mostrar para vocês na prática. Vamos ver comigo? Acompanhem aqui comigo na bancada. Eu trouxe para vocês 2 outros instrumentos fora a proveta. A proveta está aqui, ó, né? Então eu vou usar ela daqui a pouco. Mas eu trouxe para vocês outros 2 materiais que a gente pode medir o volume de um líquido. Um é o Becker, que também nós utilizamos no laboratório. Então, se vocês percebem, vocês conseguem ver a graduação, conseguem ver quantos ml de líquido eu trouxe. E esse aqui é o que vocês têm em casa, que a mãe usa, a tia, o pai, quando vai fazer uma receita. Percebam que aqui eu tenho as medidas. Olha quanto que eu coloquei, ó. 300 ml. Vamos de baixo para cima? Então, se eu vou pondo um líquido, aqui é o verde. Então, 100 ml, 150, 200 e assim por diante. Está marcando aproximadamente 300 ml. Então, eu sei quanto de volume do líquido eu apresento. Mas lembra que eu falei que a forma muda? Olha que legal que eu trouxe para vocês. Um recipiente com formato de triângulo, com uma base triangular. Eu vou pôr um líquido aqui dentro e vou mostrar para vocês que a forma muda. Então, se esse aqui ele está mais ou menos num formato cilíndrico, quando ele é líquido, lembra a tabelinha que vocês colocaram no caderno? Vai ficar com um formato triangular. Então, vamos acompanhar comigo? Olha lá, ó. Vou virar só um pouquinho para não fazer sujeira e vou mostrar o resultado final para vocês. Olha que legal! E eu peguei isso emprestado, gente, da matemática. Sabe quando vocês estudam os sólidos geométricos? Prisma, retângulo, quadrado, pirâmide. Então, olha que legal que eu trouxe. Não enche completamente, né? Mas vocês perceberam que ficou com um formato triangular, tem as suas pontas? Então eu vou colocar na mão para vocês verem melhor. Olha que legal que ficou o formato. Então, se vocês perceberem, eu posso ter N formatos quando o material está no estado líquido. Triangular, neste caso, ou num estado, né, nessa situação, um cilindro nessa aqui. Olha que legal, e o volume é constante. Vamos para o próximo? Vamos dar uma olhadinha, então, no próximo estado, que é o sólido? Olha essa situação que eu trouxe para vocês. O volume de um sólido também pode ser medido pelo deslocamento que ele provoca em um líquido, ou seja, pela diferença dos níveis antes e depois da imersão no líquido. Olha essa situação que eu trouxe para vocês. Nós temos um recipiente graduado. Recipiente graduado é aquele que tem as indicações de ml ou de litros. E eu tenho um patinho de borracha. Eu tenho 35 ml de água. Quando eu coloco o patinho de borracha, ele ocupa um lugar no espaço, tem massa. Então, ele vai fazer com que essa água suba, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Percebam que o nível da água subiu para o 65. Qual é o volume do patinho de borracha? Eu pego o volume final, 65, e subtraio pelo inicial, 35. Então, o patinho tem como volume 30 ml. Claro que como o patinho não é líquido, eu não uso a unidade ml, eu uso centímetros cúbicos, que são as 3 dimensões, a altura, a largura e o comprimento.
Vamos ver isso na prática? Eu trouxe para vocês a mesma situação. Então, vamos arrumar aqui minha bancada das experiências e olha aqui que eu trouxe para vocês. Uma proveta. Vocês conseguem perceber que está aproximadamente no 30 ml? Agora, eu até colori, eu coloquei um líquido, né? Eu pus água e coloquei corante alimentício para ficar verdinho, para vocês verem um líquido aí na casa de vocês. Vou colocar um objeto sólido, eu vou colocar um giz. Eu sei que o giz é leve, mas é um objeto que consegue entrar nessa minha proveta. Percebam como o nível da água vai subir. Percebam que está em 30 ml e eu vou colocar devagarzinho e percebam a mudança. Subiu um pouquinho? Subiu um pouquinho, né? Então, percebam, claro, que aqui a mudança foi muito pouca. Ele subiu quase para uns 35. Se a gente perceber, o nível aumentou um pouquinho. O giz é muito leve, ele é poroso. Mas eu quero que vocês percebam que para saber o volume desse objeto sólido, eu pego agora a medida final, 35 mais ou menos, e subtraio da inicial, 30. Ou seja, o volume ocupado por esse giz que nós utilizamos no quadro negro, 5 ml, 5 centímetros cúbicos. Legal, né? Como é bom fazer essas experiências com vocês. E se vocês tiverem esses materiais em casa, utilizem, façam e mostrem para a família de vocês como ciências é legal, ciência está no dia a dia. Olha que legal que eu trouxe para vocês, objetos que vocês têm em casa que podem ser utilizados para medir volume. Geralmente utilizamos a unidade litro, representada por L, ou mililitro, representada por ml, para indicar o volume de um material. 1 litro equivale a 1000 ml. Lembra na aula passada? 1 quilo, 1000 gramas. 1 litro, 1000 ml. Olha os 3 recipientes que eu trouxe para vocês. O primeiro e o terceiro são objetos que nós temos no dia a dia da nossa casa que servem para medir líquidos, água, chá, alguma bebida, óleo, para a gente fazer a receita. O do meio é a proveta que nós utilizamos no laboratório. Então vamos ver comigo aqui na bancada, nossa última visualização para a gente fazer os nossos exercícios. Então eu trouxe para vocês esses 3 materiais. Eu trouxe primeiro um copo medidor que vocês têm na casa de vocês, para medir nas situações do dia a dia os líquidos. Lembra que a gente tinha a balança que media a massa? Então eu tenho um recipiente graduado. O que é a graduação? São os números. Eu tenho a proveta que nós utilizamos no laboratório. Também tem a sua graduação, uma numeração. E por último eu tenho o Becker. Olha que bonito ficou nessa cor. Olha as indicações, 300 ml, 250, 200. Então eu consigo saber quanto de líquido eu coloquei dentro desse objeto. Vamos à nossa sequência? Então, já que eu estou falando que a gente mexe, a gente mede com objetos do dia a dia, vamos pôr a mão na massa? Vamos praticar com objetos que tem na nossa casa? Acompanhe comigo na tela. No comércio, os produtos podem ser vendidos em quantidades de massa ou de volume. Então, a gente vai retomar a aula passada e a de hoje. Em geral, os produtos sólidos são comercializados pela quantidade de massa, ou seja, quilo ou grama. E os materiais, produtos líquidos, pelo volume, litro ou ml. Olha quantos objetos eu trouxe para vocês. Leiam os rótulos. 1 litro de leite, 500 ml de detergente, 500 gramas de macarrão, 1,5 litro de água mineral. Então eu quero propor para vocês agora uma atividade. Olha que legal. Eu quero que vocês copiem o que está nessa tela. Eu vou dar um tempinho daqui a pouco. Observe alguns rótulos de produtos que você tem em casa e construa uma tabela abaixo. Então, você vai escolher 3 objetos, escrever o nome do produto, em qual estado físico ele se encontra, sólido ou líquido, e a unidade de medida, litro, ml, quilo, grama. Vamos fazer esse desafio? Abre o armário da cozinha, do banheiro, pede ajuda para a mãe, para a tia, para o irmão, para o pai. Então,
Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa tabela no caderno e você vai fazer essa atividade com a família. E a gente volta para ir encerrando a nossa aula de hoje. Copiou a tabela no caderno, você vai fazer essa atividade mais para frente, convide quem mora com você porque essa atividade é bem legal. Então vamos para os nossos exercícios, já que você está com o caderno em mãos, vou propor duas atividades para vocês. Essa atividade, número 1, da página 137 do nosso livro. Duas esferas de mesmo tamanho e materiais diferentes, uma de aço e outra de borracha, foram colocadas respectivamente nos pratos da balança abaixo. Então vocês percebem que os pratos estão desequilibrados. Uma esfera é de aço, outra é de borracha. O prato estar desequilibrado já é o sinal que tem alguma coisa, uma característica que nós aprendemos que é diferente, ou é a massa ou é o volume. Quais são as perguntas do exercício? Letra A. Qual esfera tem maior volume? Justifique sua resposta. E a segunda alternativa, letra B. Qual esfera tem maior massa? E ele quer que você justifique também esta resposta. Para responder exercício, a chave, o segredo, interpretar a imagem. Daqui a pouco eu volto, eu vou dar um tempo para vocês copiarem e eu vou propor mais uma atividade para vocês.
Copiou o exercício? Vamos para mais um? Lembrando que esses exercícios vocês vão ter um tempo maior para responder. Também da página 137, exercício número 3. Vamos acompanhar comigo? Observe a sequência de imagens. A primeira imagem eu tenho um becker, a situação A, marca 3 ml. Segundo becker, o mesmo becker na situação B. Colocamos uma bolinha lá dentro. Subiu o nível para 5 ml. Também interpretar a imagem. O que ele quer saber? Qual é o volume da bolinha? De que maneira você determinou esse valor? Lembra que eu mostrei isso com o patinho de borracha na aula de hoje e eu fiz aqui na bancada com vocês? Faça esse exercício. Um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente encerrar nossa aula de hoje. Então vamos encerrando a nossa aula de hoje, mas vamos relembrar o que a gente viu?
Hoje nós vimos uma outra característica dos materiais, volume. Eu tenho aqui o estado líquido, então eu percebo através da graduação o seu volume. Aqui a gente viu o estado gasoso, que preencheu essa bexiga, então eu também consegui perceber o seu volume. E por último, nós percebemos também o volume nos materiais sólidos, quando eu mergulho eles no líquido. Viu que legal a nossa aula de hoje? Então espero que vocês tenham gostado e nós voltamos na nossa próxima aula. Paraná!